Bom dia, irmãos. Estamos nos reunindo mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical, dessa vez na nossa 7ª aula, né? Já se vão 7 encontros. E para esse encontro nós estaremos meditando na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, os versículos de 14 a 21. Passemos a leitura. Eu gostaria que vocês estivessem com a caneta de vocês nas mãos, né? E que vocês ou escrevessem, né, no caderno, ou então sublinhassem na Bíblia de vocês algumas partes, não é, que são importantes para o nosso entendimento. Nós estamos aqui, né, o subtítulo, na minha Bíblia, o subtítulo é Paulo ora novamente. E Paulo começa assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa leitura. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que estamos tendo de nos deter nas palavras escritas pelo teu servo há tanto tempo atrás. Ó Deus, nós queremos te pedir sabedoria. Nos revela, ó Deus, aquilo que o Senhor quis falar à tua igreja através dessas palavras. Abre as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender e colocar em prática aquilo que temos estudado, aquilo que temos aprendido. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o capítulo 3, não é? E Paulo, novamente, ele vai fazer uma oração. E a melhor forma da gente entender aquilo que é importante para um crente é observarmos as suas orações. Porque nós oramos por aquilo que nos é precioso. Nós pedimos por aquilo que nos preocupa, por aquilo que nos deixa ansioso. E isso é um ponto assim muito interessante dentro desse estudo de Paulo, porque nós já estamos na metade da carta e os irmãos podem observar que é a segunda oração que Paulo faz e em nenhum momento Paulo faz nenhum pedido particular. Isso é muito interessante e eu, quando estava estudando isso aqui, eu cheguei a ficar constrangida, porque invariavelmente em nossas orações nós colocamos nossos pedidos particulares. Vamos tentar enumerar quantos pedidos particulares Paulo poderia fazer aqui? Paulo, estando preso, poderia pedir, por exemplo, para ser liberto. Paulo podia pedir que a semelhança daquilo que Deus já havia feito, libertando ele e Silas da prisão, que também as cadeias fossem quebradas e que ele pudesse ser liberto. Ou, não é, se ele não estivesse tão ousado para pedir isso, ele poderia pedir para ter uma oportunidade e no julgamento as pessoas queriam testemunhar a favor dele, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que não apareceu ninguém para testemunhar em favor dele, que ele estava só. Né? Paulo precisava de agasalho. Quando ele escreve a Timóteo, ele fala: olha, Timóteo, o inverno está chegando e eu preciso que você traga a minha capa. Quantos pedidos particulares e assim, totalmente relevantes Paulo poderia estar fazendo, não é? E se Paulo não quisesse fazer pedidos relevantes para ele mesmo, ele poderia fazer pela igreja, porque era uma igreja de escravos, era uma igreja de gentios, uma igreja que era perseguida,
não é, que vivia numa localidade onde a idolatria era predominante, então também teria muitos pedidos para Paulo fazer para aquela igreja. Mas Paulo, ele se detém em orar pela espiritualidade da igreja. Lá no capítulo, no capítulo 1, a gente vê Paulo ali orando para que aqueles crentes pudessem ter, ser revelados da grandeza, do conhecimento, que o Senhor conceda o espírito de sabedoria, de revelação e pleno conhecimento, e que vocês sejam iluminados, os olhos e os corações, para vocês saberem qual é a esperança do chamamento. Paulo está pedindo que Deus revele àqueles irmãos a bênção, que eles já haviam recebido, mas eles ainda não estavam de pleno entendimento, de pleno alcance daquilo que Deus havia feito por eles. E isso nós frisamos lá, quando demos essa aula, foi a terceira aula, falando que muitas das vezes nós já recebemos bênçãos do Senhor, assim, enormes, e nós não usufruímos dessas bênçãos, nós não somos gratos a Deus, não fazemos uso, por simplesmente não entendermos aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, porque nós estamos focados em outras coisas que não aquilo que o Senhor tem feito por nós espiritualmente, muitas das vezes nós deixamos passar. E agora Paulo vai orar novamente, e essa oração de Paulo é linda, é uma das mais marcantes, que Paulo vai realizar, deixando por escrito. E então nós vamos começar, a trabalhar, e aí vai entrar a canetinha de vocês aí, já em trabalho, porque a primeira coisa que eu sublinhei aqui na minha Bíblia foi, Paulo começa dizendo, por esta causa. Qual é a causa? Lembra que lá no versículo 1 do capítulo 3, Paulo começa dizendo, por esta causa, aí Paulo para e ele começa a falar, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. E aí Paulo vai falar sobre o mistério que foi a ele revelado. Agora Paulo vai voltar a tratar desse assunto. Então ele vai dizer, é como se Paulo, do versículo 2 em diante, Paulo não tivesse feito essa revelação aqui e ele estivesse linkado aqui, o versículo 1 ao versículo 14. Ele vai estar falando, olha, por esta causa eu me ponho de joelhos. Mas por que causa? Paulo está falando aqui, o que Paulo revelou lá desde o capítulo 2? Paulo disse, olha, vocês eram gentios, vocês eram chamados de incircuncisos por aqueles que eram circuncisos, não por mãos de homens, aqueles que eram circuncisos, mas por mãos de homens, e agora não existe mais gentio e judeu, mas Deus formou uma nova sociedade. Essa nova sociedade foi formada em Cristo Jesus, E nós trabalhamos bastante na primeira parte do capítulo 3, na semana passada, dizendo que essa revelação, esse mistério que foi revelado a Paulo, não é Cristo chegando aos gentios, porque desde a chamada de Deus a Abraão, ele diz, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o mistério não é o evangelho chegar nos gentios, o mistério é a igreja. É essa nova sociedade formada por judeus e gentios, que agora é responsável por falar, por levar a mensagem de Cristo àqueles que ainda não se converteram. Esse é o grande mistério. E Paulo está dizendo, olha, isso é tão grande, imagina, irmãos, aquela coisa, Paulo está ali, ele escreve, aí de repente Paulo ora e ele fala, Senhor, de tudo aquilo que eu vou dizer para essas pessoas, que eles tenham entendimento, que eles consigam entender tudo aquilo que eu vou estar falando para eles. E a oração lá do capítulo 1. E aí Paulo começa a escrever, olha, vocês eram gentios, vocês eram levados a toda sorte, a toda impureza, a toda depravação, vocês andavam segundo as potestades, o príncipe das potestades do ar, Éramos por natureza filhos da ira, mas Deus nos amou. E aí vem até aquilo que eu
né, gosto, que parece mel em nossa boca, porque ele diz, pela graça vocês são salvos, né? E aí Paulo vai repetir, pela graça vocês são salvos. E Paulo começa a falar isso, e Paulo vai se elevando, se elevando, se elevando, e ele vai dizer, olha, é por esta razão que eu me ponho de joelhos. E aí ele revela o grande mistério, mas agora ele continua, né, tendo revelado o grande mistério, Paulo passa a dizer qual é a razão de Paulo estar de joelhos. E aí a gente até frisa essa questão, não é de Paulo estar de joelho, porque o joelho, estar de joelho, não era a forma, não é, que um judeu ortodoxo orava. Não é? O judeu, ele orava de pé, elevando as suas mãos aos céus. Lembra lá da parábola do publicano e do fariseu? Jesus fala e ele mostra ali. Não é? A gente vai ver a oração de joelho, a oração de Esdras. Quando Esdras está ali contrito, falando, não é, do pecado do povo de Israel, então Esdras se põe de joelho em reconhecimento do pecado. A gente vê Jesus no Getsêmani também orando, né? E a gente vê também Daniel. Daniel também se ajoelhava em direção, não é, ao templo em Israel, e ele se punha de joelhos para orar. E é muito interessante porque Paulo está falando aqui, olha, por esta causa eu me ponho de joelhos. Né? Eu não me ponho de joelhos porque eu estou preso, eu não me ponho de joelho para pedir por mim mesmo, eu me ponho de joelho para que vocês possam entender com toda a plenitude aquilo que Deus tem feito, faz e opera através de vocês, através da igreja. Né? E ele vai dizer, diante do Pai, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Não é? É assim que ele começa. E Paulo, né, ele, anteriormente, ele já chamara Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E como nós estamos em Cristo, agora Paulo já vai diretamente, ele diz, Deus, não é, o nosso Pai, de quem fluem todas as bênçãos. E Paulo vai falar de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz toda a família, tanto no céu como sobre a terra? Quando ele fala família, ele está se referindo à igreja, à família, aquele que são, não é, filhos desse mesmo Pai. Somos todos filhos do mesmo Pai. Né? Somos todos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a pertencer a essa família. E aí Paulo vai dizer, olha, família, tanto do céu, tanto da terra, não é, como do céu. O céu não é triunfante no céu. Ele está falando sobre os nossos queridos que já se foram. Né? É a igreja triunfante no céu. E quando ele fala sobre a terra, é a igreja militante, a qual eu pertenço, você pertence aqui na terra. Então nós militamos aqui na terra e existe uma igreja triunfante no céu. Por isso Paulo está dizendo, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, não é, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido. Quando Paulo fala aqui, para que, segundo a riqueza da sua glória, Paulo está falando glória, é a junção de todos os atributos de Deus. Olha, Deus é imanente, Deus é transcendente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Não é? Existem vários atributos de Deus. A glória é a junção de todos esses atributos. Então, preste atenção no que Paulo está falando. Ele está dizendo para que, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, segundo a riqueza de todos os seus atributos, Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Isso é muito tremendo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, com poder, mediante o seu Espírito no homem interior.
E agora nós já começamos a falar quais são os pedidos de Paulo. A gente fez ali a introdução, então eu descrevi ali, não é, qual é a causa, a forma como Paulo está orando, quem é a família do céu, quem é a família sobre a terra, o que é a glória, a riqueza, não é? E nós vamos entrar agora nos 4 pedidos que Paulo vai fazer. É como se Paulo, imagina Paulo subindo um degrau, sabe? Subindo uma escada. Então, cada degrau, ele tem um pedido. Ele vai pedir força, ele vai pedir amor, ele vai pedir compreensão e ele vai pedir plenitude. Esses são os pedidos da oração de Paulo. E aí eu vou pedir para você marcar. Né? Marca lá no capítulo 16, no versículo 16 do capítulo 3, você marca que o primeiro pedido de Paulo, que sejais fortalecidos em Cristo. Marca aí para você saber qual é o primeiro pedido, não é, que Paulo vai fazer, que você seja fortalecido com poder, que você seja fortalecido em Cristo. Esse é o primeiro pedido de Paulo. E é tão lindo isso, porque ele vai dizer, mediante o seu espírito no homem interior. Algumas versões, ao invés de dizer, para que sejais fortalecidos com poder, ele vai dizer, para que sejais fortalecidos em Cristo, não é? Mediante o seu espírito no homem interior. E é muito interessante a forma como Paulo coloca as duas pessoas da Trindade, não é? Ali como se fossem uma só, porque ele vai dizer, olha, você vai ser fortalecido em Cristo, por meio de quem? Do Espírito Santo. Para você ser fortalecido em Cristo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas o mais impressionante desse texto é que, olha só, Paulo está falando para não crentes. Paulo está falando para pessoas que são crentes, para pessoas que a princípio deveriam já ser o quê? Cheias de Espírito. E Paulo está dizendo, olha, eu me ponho de joelhos e eu oro diante do Pai, não é, em toda a sua plenitude, para que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. É interessante também quando ele usa aqui, ó, no homem interior, por quê? Aí eu vou fazer a narração aqui, não é, do livrinho lá do John Stott, que nós estamos usando para fazer esse estudo, a mensagem de Efésios, a nova sociedade de Deus. Olha o que John Stott vai falar aqui. Ele vai dizer que Paulo não faz distinção entre a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Ter Cristo e o Espírito habitando em nós é a mesma coisa. Mas ele vai dizer também que no grego existem 2 verbos semelhantes para se tratar a questão do habitar. Existe o paróico e o catóico. Né? E ele vai dizer que o primeiro é habitar um lugar como um estrangeiro, ou seja, como um turista. Não é quando você está fazendo uma viagem, então você pernoita, não é? Você fica alguns dias em um determinado lugar. Você está habitando ali, mas você não mora ali. E existe o catóico, que por outro lado significa estabelecer-se em algum lugar. É ser proprietário. Né? É ser dono daquele lugar. E é exatamente isso que ele está falando aqui, olha, para que, segundo a riqueza da sua glória, né, segundo a riqueza de todos os seus atributos, vos conceda, não é? Deus conceda que sejais fortalecidos, não é? Com poder, mediante o Espírito, né? Que o Espírito Santo te fortaleça, não é? No seu homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração. Não é? Cristo quer ser dono de nossa vida. E para tanto nós precisamos dar a Ele a chave completa de nossa vida. Não tem como Ele habitar só em algumas áreas de nossa vida. Ele tem que passar pela sala, né? Pela nossa
nosso lazer, pelo nosso momento de comunhão, de confraternização. Ele tem que ir até o quarto, não é? Local da nossa intimidade. Ele tem que ir até a cozinha, onde fazemos a nossa nutrição. Ele tem que ir ao escritório, onde fechamos os nossos negócios, onde trabalhamos, onde compartilhamos, não é, de interesses com outras pessoas. Então, ele tem que circular em todas as áreas de nossa vida. Não existe como sermos um aqui na igreja e outro, né, de segunda a sexta sermos uma pessoa e domingo sermos outra. Ele precisa habitar, por isso que Paulo vai estar ressaltando, para que vocês sejam cheios do Espírito. Não é uma questão aqui da gente ir se enchendo a cada dia nós estarmos ali permitindo que ele, não é, faça habitação em nós e que ele vá tendo cada vez mais intensidade, não é? Cada vez mais ele vá tomando espaço, não é? Como diz, até que não exista mais nada de mim, né? Mas que eu seja cheia, não é, do Espírito Santo de Deus. Eu botei aqui uma observação que Paulo está orando por cristãos, não é? Mas nós já falamos isso. E o segundo ponto, né, está aqui no versículo 17. Então vamos fazer a leitura desde o 14 para ficar bem frisado, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e habite Cristo em vossos corações, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha as duas palavras que Paulo vai usar. Arraigados e alicerçados. Arraigados de árvore, não é? Como é que uma árvore se mantém de pé? Não é? Uma árvore centenária, a gente vê às vezes aquelas árvores robustas, não é? Como na Amazônia. Eu lembro quando estudava geografia, na escola a professora sempre falava, olha, passa às vezes um carro, não é? Pelo tronco, não é, da árvore, de tão forte que ela é. Mas para que essa árvore se mantenha, ela tem que ter o quê? Raízes profundas. Ela precisa, porque se ela não tiver raiz profunda, no primeiro vento ela tomba. E quando ele fala alicerçados, ele está falando de quê? Edifício. E para que um edifício se ponha de pé, os irmãos sabem, é necessário que tenha fundação. Então é preciso ali cavar as estacas, não é? Tem até uma estaca que se chama estaca raiz, não é? Porque ela entra, não é, profundamente, e ali ela vai e expande, não é, dessa forma assim, e aí fica, se chama estaca raiz. Mas existem vários outros tipos de fundação, mas o que importa é que, para que um edifício se coloque de pé, por mais bonito, mais belo que ele seja, tudo começa pela fundação. Então Paulo está dizendo aqui, para que você, estando vós arraigados e alicerçados, mas arraigados e alicerçados em quê? Em amor. Em amor. Né? Amor por quem? Uns pelos outros. E aí é um ponto assim muito nevrálgico em igreja, porque a gente fala muito de amor, mas a gente vive muito pouco o amor. A gente gosta mais de falar de amor, né, do que realmente viver o amor. A gente não tem, não é, como Paulo mesmo vai falar lá na carta aos Coríntios, paciência, tolerância, não é? Longanimidade, benignidade, não é? Os frutos do Espírito lá, não é? E aquele amor que Paulo descreve em Coríntios 13 está muito fora da realidade com que nós vivemos. A nossa comunhão na igreja, ela é muito deficiente. E Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ser fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, olha como é que Paulo começa. Ele começa dizendo, olha, eu estou de joelho. Então ele não está falando que é uma coisa muito fácil.
Sabe, essa comunhão, ela é difícil mesmo. E ele está falando, por esta causa, olha, eu vou ficar aqui de joelhos e eu vou orar por vocês, para que vocês possam ser fortalecidos com o poder do Senhor. Né? Ele busca todos os atributos de Deus, ele diz para que vocês possam, né, ser, que ele, em toda a sua dimensão, ele, da sua glória, ele vos dê capacidade para que vocês sejam arraigados e alicerçados no amor. Não é uma coisa fácil, né? Tanto é que a oração de Paulo está vindo aqui até chegar a esse ponto, e aí os irmãos analisem, não é, como que Paulo está orando e ele mesmo está ali ciente, não é, da dificuldade que é. Mas deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Não é? Eu até botei uma observação, que somos seres distintos formando o mesmo corpo. E aí, até quando eu estava escrevendo isso aqui, eu pensei na questão de quando a gente sofre um transplante. Né? A gente recebe o órgão de uma outra pessoa e, às vezes, a gente ouve dizer que o organismo, ele sofre rejeição. Né? Ele rejeita aquele órgão. Né? E se você for fazer uma analogia, não é? Muitas das vezes a pessoa ela aceita Cristo, mas ela é rejeitada pela igreja. Né? Nós falamos isso quando falamos ali do muro da separação de judeus e gentios. Né? E eu botei, não pode haver rejeição. Por isso Paulo fala tanto que para que não haja rejeição, nós precisamos estar o quê, irmãos? Cheios do Espírito. Fortalecidos. Porque só estando fortalecido é que eu posso suportar. Senão não tem. Profundidade. E aí, nós continuamos aqui. Vamos marcar agora o terceiro pedido. Então, lá no versículo 17, vamos fazer a leitura lá desde o 14, né? Pelo muito repetir, a gente vai decorar. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, marquem aí na sua Bíblia. Qual é o terceiro pedido de Paulo? Conhecer, não é, o amor de Cristo. Agora Paulo está falando do amor de Cristo, viu? Como eu não errei, quando ele fala ali em cima, ó, de estarmos arraigados e alicerçados, ele está falando do relacionamento entre nós, o corpo, né? Lá que monta essa família, entre a família. E agora Paulo está falando, para que nós possamos conhecer o amor de Cristo. E olha só, né? É interessante, porque Paulo vai dizer, ele quer que a gente conheça o amor de Cristo, mas ele vai dizer que o amor de Cristo, ele faz o quê? Ele excede todo o conhecimento. Então, Paulo quer que a gente tenha pleno conhecimento de uma coisa que ele mesmo está dizendo que excede a nossa capacidade de entender. Por isso, Paulo está dizendo, é por essa razão que eu me ponho de joelho. Não é à toa que Paulo está orando. Agora, abre um parênteses aí e vamos pensar, quando foi que a gente orou assim? Pela nossa igreja ou uns pelos outros? Não faz parte. Não é? Quando foi que a gente fez uma vigília de oração, fez um jejum pedindo por essas partes? A gente não faz. Mas Paulo vai dizer aqui no versículo 18, né, para que você possa compreender qual é a largura, qual é a largura do amor de Deus, do amor de Cristo. Ele é tão largo, não é, que ele alcança toda a humanidade. Então ele alcança gentio e judeu. Isso também era uma coisa interessante de vocês deixarem anotadinho aí na Bíblia. Ele vai dizer que esse amor, não é, qual é a largura? O comprimento. Qual é o comprimento do amor de Cristo? Não é? Ele não tem fim, ele dura por toda a eternidade. E ele vai dizer a largura, o comprimento, a altura. Qual é a altura do amor de Cristo? É o céu, não é? Porque ele nos leva ao céu. Através da morte dele na cruz do Calvário, nós temos acesso, não é? Ele nos remiu, nos lavou, nos libertou dos nossos pecados. E por essa razão, nós agora temos acesso ao Pai. E ele vai dizer
que ele é profundo. Ele é profundo porque ele alcança o pecador no seu estágio mais miserável. Ainda assim, o amor de Deus, o amor de Cristo se estende até a ele. Né? E ele vai fazer que esse amor que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não é? Então marque aqui, não é, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o quarto pedido de Paulo. Não é? Paulo está dizendo, irmãos, pararam para analisar o que Paulo está pedindo? Que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Misericórdia. Não é? Nós temos espaço para crescer como indivíduos. Devemos continuar a nos encher do Espírito. Não é? A igreja deve buscar crescer para alcançar a plenitude de Cristo. Crescer em direção à plenitude final, enquanto somos transformados pelo Espírito Santo segundo a imagem de Cristo, de grau em grau. Aí eu até botei aqui para fazer uma leitura aqui da página 100. Vamos ver o que está aqui. Botei aqui, eu grifei uma observação, né, do John Stott, porque ele diz que precisa-se da totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus. Todos os santos judeus, os santos juntos, judeus e gentios, homens e mulheres, jovens e velhos, pretos e brancos, com toda a sua diversidade e experiência. Não é? Então é preciso toda a totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus. É por isso que não cabe na igreja a nova onda agora dos desigrejados. Não cabe. Você não tem como viver a plenitude de Deus sem estar, não é, em comunhão, não é, sem estar ali com a totalidade, né, sem entender a totalidade do povo de Deus. Você não tem como entender a totalidade do amor de Deus. E aí Paulo vai encerrar em um versículo muito conhecido, esse versículo 20, não é? Mas é interessante como a gente usa ele errado, não é? Porque ele vai falar, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Né? E eu estava lembrando que geralmente a gente pensa, né? Esse versículo faz parte das caixinhas de promessa, né? E geralmente você está lá, então você pensa assim, ah, Senhor, eu quero um meio de transporte. E aí você pensa, ah, mas ele me dá infinitamente mais do que tudo que eu peço ou penso, né? E então ele vai me dar um carro importado, né? Eu estou pedindo um empreguinho, né? Mas ele vai me dar lá a gerência, não é, desse escritório, porque ele faz mais do que eu peço e do que eu penso, não é? Mas aqui Paulo está falando essas palavras com relação a isso aqui. Ele está dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A mente humana jamais vai pensar, alcançar isso aqui. Mas ele está dizendo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele vai fazer muito mais por nós. Quando nós nos dedicarmos, nossas mentes serão abertas, não é? Os nossos corações serão abertos e nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus e poderemos alcançar. Não é isso aqui. Por quê? Porque Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Tanto é que Paulo estava ali preso, mas ele dizia, eu não sou preso de Roma, eu sou o preso de Cristo. Né? E ele encerra dizendo a ele, seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Né? Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Né? Não deixem de assistir essa aula, de compartilhar. Se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe um like, não é? E compartilhe, não é, esse estudo e os estudos anteriores com os seus amigos. E até o próximo sábado.